se eu te dissesse que o fim do seu relacionamento já começou e você nem sabia? Existem erros que quase todas as pessoas cometem e que fazem com que o relacionamento chegue ao fim. Nós vamos falar isso hoje. Meu nome é Daiane Fagundes e essa é a Daiane Andrade. E esse é o Gratitude Cast. A Gratitude Espaço Zen, a nossa patrocinadora, loja de óleos essenciais, de pedras, cristais e tudo aquilo que você precisa para viver uma vida mais calma, tranquila, com serenidade. E esse assunto é muito interessante, não é mesmo, Dai? Sim, sabe aquelas pequenas atitudes que você acha que é inofensiva, mas não são. Acontece que é um veneno para nossa relação. Pequenas atitudes como ter autoridade em cima do outro, falar com voz de autoridade como se fosse mãe. Né, Dai? Como que você acha que começa isso? Nós, quando entramos num relacionamento, a gente tem a tendência a ir criando defesas que fazem com que a gente crie definições com relação a outra pessoa. Eu preciso saber quem é essa pessoa. E aí eu começo a criar definições sobre o outro. Eu começo a criar definições negativas, tipo, meu marido é preguiçoso, ele é folgado, ou ele faz as coisas para me machucar. A gente começa a criar certas definições e eu vou cada vez mais me sentindo superior e me colocando num lugar que não é meu. A constelação familiar fala muito sobre isso, né? Uma mulher tem que tomar muito cuidado. Nós somos naturalmente controladoras e tendemos a querer trazer isso para o relacionamento. Falar para o homem como ele deve se portar. A gente começa, você lembrou de pegar sua chave? Você fez isso? Você vai com essa roupa? E aí a gente começa a falar com um tom de autoridade. Do mesmo jeito, existem homens que fazem isso conosco também, né? Nós precisamos sempre prestar atenção na forma como eu me comunico com a pessoa que está ao meu lado, não é mesmo, Dai? Exatamente. E outra coisa é criar expectativas, né, em cima do outro, através de esperar que ele faça aquilo que a gente está pensando, adivinhar. Muitos homens comentam que a mulher acha que ele tem uma bola de cristal, mas não é. O homem é diferente da mulher, porque a mulher, naturalmente, ela já tem a maternidade, que é onde ela descobre o que tem que adivinhar. O que o filho necessita naquele momento, e aí ela já tem esse sinal de alerta. O homem não, você precisa pedir, você precisa explicar para ele o que você está querendo. Eu atendo muito no consultório reclamações. Nossa, mas é óbvio que ele podia me ajudar a lavar a louça. Não, combina com ele, né? Eu estou fazendo um almoço, você lava a louça para mim. Ou então vem cá e prepara a salada. Lá em casa existe um combinado entre eu e o Marcos. Enquanto eu estou fazendo uma coisa, ele está fazendo outra. Enquanto eu estou fazendo o almoço lá dentro, ele está lá montando a mesa, está fazendo a salada. Então tudo é um combinado. E quando ele está disperso, eu vejo que ele está no celular e esquecendo do combinado, eu peço ajuda. Então a gente tem que aprender a pedir ajuda para o outro, porque o parceiro, ele não adivinha. Até porque também os homens, eles não têm essa naturalidade com as questões domésticas, né? Nós esperamos muito que eles vejam o que tem para fazer e façam, mas na verdade eles não têm essa habilidade. A grande maioria, ainda nos dias de hoje, né? Não é o que eu gostaria de falar para todo mundo aqui, mas a grande maioria ainda não está alinhada com essas novas atitudes que nós esperamos dos homens, né? A mulher foi para o mercado de trabalho e agora a gente espera mais deles. A gente espera que eles também se equilibrem, né, conosco nas atividades domésticas. Então é interessante sim você pontuar para o outro de uma forma leve, graciosa, pedir ajuda. Eu já atendi pessoas que às vezes elas falam assim, mas se eu tiver que pedir, aí também não serve mais. Isso é muito egóico, né? O nosso ego quer nos prejudicar. Sim. Porque se você pede e a pessoa faz, tá ótimo.
É isso mesmo. É claro que os homens também têm que prestar atenção, né? De tentar ter uma visão mais proativa dentro de casa, de tentar perceber que o filho também precisa de algumas coisas, que ele também pode tomar certas atitudes, né? Até mesmo porque é algo novo para eles, né? Eles não foram criados. A gente é diferente. A mulher, quando vai brincar de alguma coisa, o que a mulher costuma brincar? De casinha. O homem não. O homem é jogar futebol, é ir pra rua. Então, a mulher, desde criança, ela já tem essa tendência do cuidar. E tem outra coisa, Dai, que acontece muito nos relacionamentos, que às vezes a gente fazer algo para o outro achando que eu estou agradando, mas sem conhecer exatamente aquela realidade, né? Dentro do meu relacionamento acontecia muito isso, e eu comecei a conversar com o Levi sobre isso, porque às vezes, por exemplo, eu não fazia o que eu queria, fazia o que eu achava que ele queria, para poder agradar, mas às vezes o que eu acho que o outro quer não é realidade, não é o que ele quer. Tem um exemplo que eu vi na internet que eu achei muito interessante, que eles falam que eles todo sábado, eles saíam, acho que era sábado, não lembro o dia da semana certo, mas eles saíam para poder tomar um caldo de cana, né? E aí ele achava que ela amava, e ela achava que ele amava, mas nenhum dos dois gostava disso. Olha que loucura. E aí o que aconteceu? Num belo dia, um deles comentou, falou, não, mas eu não gosto de cana. Ele falou, mas eu venho aqui porque você gosta. Porque a primeira vez que ele chamou ela para tomar o caldo de cana, ela foi e ela não comentou que ela não gostou. Olha a importância da gente ter sinceridade dentro do relacionamento e todas as vezes a gente falar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Muitas das vezes eu fico assim, ah não quero ser a chata, então não vou ficar falando que eu não gosto, porque senão vou ficar sendo chata, não quero acabar com a alegria do outro, né? Eu quero agradar o outro. Isso traz um problema para o relacionamento que muitas vezes, às vezes as duas pessoas não percebem, né? Exatamente, e a falta de diálogo, né? Então é muito importante ter um diálogo no relacionamento. E também outra coisa, é a falta de respeito e desconsideração com a pessoa. Muitas vezes está numa rodinha ali de amigo e começa a soltar uma piadinha, falar algo que o outro nem sabia, e aí a pessoa se sente desvalorizada, principalmente o exemplo da mulher, que a mulher às vezes ela está um pouquinho acima do peso e o esposo começa a corretar ela na frente das pessoas, na frente dos amigos. Nossa, a fulana não consegue emagrecer porque ela come demais. Ou até mesmo na questão financeira. Nossa, mas a fulana compra demais, eu já não aguento mais. Desvaloriza também as pequenas conquistas dela na frente das pessoas. Então isso também é um motivo que também pode levar o seu casamento ao fim. Desconsiderar muito o que o outro sente quando eu estou falando com outras pessoas, né, é algo horrível e que a gente às vezes não presta atenção. Mas eu já vi casos, por exemplo, do homem falar assim, não, porque a minha esposa, ela nem sabe quanto eu ganho. Não, porque eu tô falando isso aqui para vocês agora, mas a minha esposa nem sabe disso. E fala na frente da pessoa, né? E vice-versa, tanto faz o homem ou a mulher ter esse tipo de situação, mas eu acho que é uma coisa que faz a pessoa se sentir diminuta, faz a pessoa se sentir humilhada, né? E outra coisa que acontece muito também entre o casal é tomar decisões sem consultar o outro. Muitos casais fazem isso, como por exemplo, vai ter um churrasquinho em casa nesse final de semana. Aí eu combinei com os meus amigos, só chego pro Levi e falo, amor, vai ter um churrasco aqui em casa. Ou vice-versa, o homem faz isso com a mulher, né? Isso não deve acontecer. A gente não pode fazer isso. Eu tenho que comunicar com a pessoa aquilo que eu estou querendo fazer e ver se a pessoa está disposta a isso. E existem casais ainda que tomam grandes decisões sem consultar o outro, como por exemplo a decisão de comprar uma casa, um carro ou algo que vai afetar a família como um todo, né? Afeta financeiramente, afeta a dinâmica familiar, e a pessoa toma essa decisão e só comunica para o outro. Então, a nossa comunicação deve ser muito aberta, né? A minha comunicação com a do Levi é muito aberta em tudo. Se eu penso em fazer um curso, eu falo, amor, tô pensando em fazer um curso assim, assim, assado. Ele fala, legal, faz e tal, né? E nós apoiamos um ao outro. Então, o casal que não se apoia, que não tem comunicação, que vive essa separação, inclusive essa separação financeira, eu acho ela não saudável para o relacionamento.
Ah, eu tenho meu dinheiro, você tem o seu, não é nosso. Independente de quem ganha mais, quem ganha menos, é nosso. Né? O nosso dinheiro é para casa, para as nossas coisas. Um casal alinhado, ele tem objetivos juntos. Uma coisa que o Levi e eu fazemos todos os anos é sentar separadamente, cada um faz os seus objetivos do ano, inclusive colocamos até para a Lia fazer. E aí a gente junta, e quais são os meus objetivos, quais são os seus objetivos, vamos ver se nós estamos alinhados. Porque um casal que olha para a mesma direção, ele tem muito mais chance de sucesso. Agora, se o outro está pensando em, sei lá, para mim é importante ter um dinheiro guardado, né, de segurança, preciso desse dinheiro guardado, mas o outro não sabe disso, o outro não entende isso, nós não conversamos sobre isso, o outro vai gastar o dinheiro e não vai ter reserva. E assim com várias coisas que acontecem, não é mesmo? Sim. E a falta de diálogo leva cada um para um lado, o individualismo. É onde entra também o controle e o ciúme excessivo. Tem pessoas que têm um ciúme tão excessivo que quer controlar onde a pessoa vai, o que ela deve fazer, e aí acaba saindo do papel de esposa e entrando no papel de mãe. E dentro das constelações familiares, nos ensina que a gente tem que estar sempre dentro do nosso papel. Tentar controlar o outro, onde o outro tem que ir, onde o outro tem que fazer, ditar as regras. Esse controle não é saudável. E isso acontece pelo fato da pessoa ter passado por alguns momentos na sua vida onde ela precisou do apoio do pai ou da mãe, foi ali para receber aquele afeto e não teve. E aí ela não consegue confiar. Então sempre ela acha que vai ser abandonada, sempre ela acha que vai ser deixada e vai estar sozinha. Então ela prefere ter o controle, o ciúme ali e ver para não pelo medo do abandono. Pode acontecer também da pessoa estar repetindo a história dos pais, né? Às vezes teve uma traição, por exemplo, no relacionamento dos pais. Inconscientemente ficou a mensagem: dentro do relacionamento existe traição, então você tem que ficar esperto. E aí eu começo sempre que eu estou num relacionamento, a querer controlar todos os passos do outro, a falar quem que o outro tem que conversar, como que ele deve se posicionar diante de todas as pessoas. Por exemplo, um homem às vezes não pode deixar a mulher vir cumprimentar, né, qualquer mulher que você aceita. Como é que um homem consegue simplesmente afastar a pessoa que vem cumprimentá-lo, né? Não é uma coisa assim fácil de se fazer. Principalmente que às vezes você conhece um homem extrovertido, que é acostumado a cumprimentar as pessoas, e às vezes a mulher, por exemplo, pode ter um ciúmes tão exagerado que ela não permite que esse homem tenha nenhum cumprimento, que ele não olhe para os lados, né? E fica aquela sensação de tensão todas as vezes que eles vão sair de casa. Isso é uma toxicidade dentro do relacionamento. E se as pessoas estão identificadas com essa parte, elas precisam sim de terapia, elas precisam fazer uma constelação familiar para quebrar esse ciclo vindo, né, desses pais que traíram, desse inconsciente que ficou gravado isso lá dentro da mente da pessoa. O nosso inconsciente, ele recebe todas as informações de tudo que aconteceu desde que a gente estava na barriga da nossa mãe. Então, o que os nossos pais viveram, que a nossa família viveu, nós somos a continuidade da nossa família. Nós estamos revivendo histórias que eles passaram. Nós temos que começar cada vez mais a criar consciência disso e pensar como eu posso melhorar isso. Qual é o padrão que veio para a minha vida que eu preciso quebrar, mudar, para virar essa página, né? E outra coisa que acontece muito também dentro dos relacionamentos são pessoas dramáticas, que brigam por tudo, uma coisa pequena fica grande, né? Eu atendo pessoas que às vezes eles falam, não, porque a pessoa grita, qualquer coisa perde o controle, começa a falar coisas lá de trás, porque aí você tá falando agora sobre essa garrafa aqui que colocou aqui. Ah, não queria que você colocasse essa garrafa aqui. De repente eu tô falando lá de coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Nem estou prestando atenção no que é para ser conversado agora nesse momento. Por quê? Porque existe um drama na minha mente que eu preciso colocar para o outro tudo de mal que ele me fez para colocar ele ali no lugar que eu acho que ele deve estar, que é inferior a mim. É mostrando para ele
que ele está me maltratando, que ele está acionando a minha ferida. Só que existem formas da gente se comunicar que são mais saudáveis. A gente pode se comunicar, às vezes, mostrando para o outro o nosso sentimento. Porém, as pessoas têm dificuldade de mostrar o sentimento porque elas não querem demonstrar vulnerabilidade. As pessoas têm muita dificuldade com isso. E nós temos que tentar, cada vez mais, trabalhar em nós essa comunicação suave. Essa comunicação que eu falo para o outro. Falo assim, ó, eu estou me sentindo triste com o que aconteceu. Ah, mas por que você está se sentindo triste? Porque naquela hora você falou isso. Aí a pessoa vai prestar mais atenção. Agora, se você já chega com 4 pedras na mão, gritando, brigando, dramatizando, colocando o outro para baixo, acusando o outro. Quando eu acuso o outro, você fez isso comigo, a única coisa que ele vai fazer é se defender. Exatamente. Ele não faz mais nada. Então a discussão já foi pro ralo, já se perdeu ali um conteúdo que poderia ser o amadurecimento dessa relação. O meu relacionamento com o Levi é muito pautado em cima de comunicação, Eu não deixo passar. Podem ser pequenas coisas, mas quando eu estou pensando, estou sentindo alguma coisa, eu sempre me comunico com ele. Só que sim, foi um grande processo de construção e desconstrução de quem eu era. Porque primeiro eu tive que tirar a Daiane antiga, que era puro ego, que brigava, que sentia raiva, que era impulsiva, que era vingativa, porque dentro do relacionamento tem muito esse negócio de vingar, né? Você fez isso comigo, também não vou conversar com você, vou ficar 2 dias sem conversar com você. E eu tirei tudo isso de dentro de mim, eu me transformei numa nova mulher através do autoconhecimento. E quando eu fiz isso, eu pude trazer isso para o meu relacionamento de uma forma muito leve. Então eu consegui construir hoje com o Levi um relacionamento onde a gente tem uma comunicação muito saudável. Mas isso só aconteceu porque você buscou o seu autoconhecimento. Quem é a Daiane? O que eu quero para mim? Eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter um relacionamento alinhado. Então você buscou a sua autorresponsabilidade, porque nada é do outro. Se você estivesse culpando o Levi o tempo todo das coisas que estavam acontecendo no relacionamento de vocês, estaria da mesma forma. Vocês dois não teriam esse diálogo que vocês têm hoje e essa comunicação assertiva. Então, a autorresponsabilidade em um relacionamento, é difícil a gente falar isso, né? Mas é o necessário. Primeiro a gente tem que se conhecer, primeiro a gente tem que entender o que eu preciso melhorar, porque nada está no outro, tudo começa na gente, é o reflexo. Exatamente. Né? E um outro ponto interessante também é quando a pessoa tem foco só nas próprias necessidades delas, não é, Dai? Isso, a pessoa foca somente em, eu queria tanto receber um carinho dele e fica ali esperando. Mas antes de eu querer receber do outro, eu também tenho que propor, né? Eu tenho que dar. Então por que eu tenho que ficar ali só esperando um afeto, um carinho, uma palavra de afirmação? Sendo que eu posso buscar ir até ele e mostrar o que eu quero, que aí vai ser recíproco. Uma das coisas interessantes é a gente saber qual que é a linguagem do amor do outro. Tem um podcast, né, que a gente já fez, que chama As Entrelinhas do Amor. Depois vocês acessam, que tem um link lá que vocês vão entender qual que é a sua linguagem do amor e do seu esposo também, para vocês entenderem como é importante a gente saber. Às vezes eu espero que o outro venha me dar um toque físico, só que a linguagem do amor dele é diferente da minha, porque a minha às vezes pode ser toque físico e a dele é atos de serviço. Ele me agrada me servindo. Então, saber alinhar essas duas necessidades e não ficar ali só no meu foco. Porque eu quero sair do ego. É um grande desafio hoje a gente sair daquilo que foi colocado para nós, né? Porque nós somos cheios de defesas, cheios de feridas internas e a gente às vezes não consegue enxergar. Mas uma coisa muito importante das pessoas prestarem atenção é que nós vemos o mundo e as pessoas com as nossas feridas da infância. Tudo que eu vivi na infância, existem medos
que eu tive na minha infância, medo de ser abandonada, meu pai às vezes atrasou na escola para me buscar, aconteceu alguma coisa, eu quis acessar a minha mãe naquela hora, ela não podia, mas eu estava num momento que eu precisava muito, e aí eu tive um amor interrompido com relação à minha mãe, e por causa disso hoje eu não consigo dar carinho para o meu marido, eu quero ir lá, mas tem algo que me trava. Se a pessoa tem essa sensação, ela tem feridinhas da infância. Nós temos que entender, quando a gente trabalha essas feridinhas nossas, tudo muda no relacionamento. Então, o relacionamento saudável, ele começa com o seu autocuidado, com você olhar para dentro e você sanar suas feridas primeiro. E tem mais, a gente atrai para a nossa vida exatamente uma pessoa que vai acionar os seus gatilhos. Sim. Essa pessoa que você amou desde o começo, que você se apaixonou, ela vai trazer para você os desafios de desenvolvimento para você crescer emocionalmente. Então a gente tem que tentar entender que o relacionamento amoroso, ele tem um objetivo. O objetivo dele é a evolução do seu ser, cada vez mais. Então vai ter desafios? Sempre. O outro aponta o dedo pra gente o tempo todo, né? O outro fala, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo. Ah, você não tá muito bem, o outro fala, você tá triste, o que tá acontecendo? Então, dentro do relacionamento amoroso, a gente pode ter muito autoconhecimento e eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Porque cada dificuldade, cada desafio é um aprendizado. Então sempre, ao invés de reclamar daquele desafio, daquele questionamento que o outro está fazendo, daquele ataque que o outro está fazendo, opa, o que eu preciso aprender com essa acusação, com esse julgamento? O que eu preciso melhorar? Então, buscar essa melhoria, observar cada detalhe, né? São pequenos detalhes que a gente precisa observar para a nossa melhoria enquanto pessoa. Não só no relacionamento amoroso, mas em todas as relações nossas de vida. Eu gosto de pensar que nós estamos aqui no planeta Terra para evoluir. Sim. Se nós viemos para evoluir, nós temos que olhar para a vida sempre com um olhar de aprendiz. Eu não sei tudo, eu não sou boa o suficiente 100% do tempo para todo mundo o tempo todo. Aquela pessoa que às vezes diz, não, mas eu sou essa pessoa e pronto, e acabou. Essa pessoa está inconsciente que ele está aqui num processo de evolução e ele vai aprender a duras penas. Porque aí vem o universo e faz a pessoa passar situações de dor, situações que trazem para ela muitos problemas até ela ser obrigada a mudar. E quando nós temos esse olhar aberto para todas as situações, de que todas as pessoas que vêm até mim são pessoas que são mensageiras do meu processo de evolução. Porque eu atraio para a minha vida pessoas que vão me mostrar o que eu preciso evoluir. E eu olho para mim com autorresponsabilidade. Eu sei que eu sou capaz de crescer. Eu sei que eu consigo melhorar. Sair dos dramas, do vitimismo, é um grande desafio para todo mundo, né? Nós que temos tempos e tempos de terapia, né, Dai, de autoconhecimento o tempo todo, a gente ainda assim tem dias de vitimismo. Exatamente. Tem dias que a mente começa com um mimimi ali que você tem que falar, cancela, dá licença, que agora eu vou voltar para o meu eu é capaz de mudar isso. Eu não tenho que ficar me questionando, por que eu estou passando por isso, por que isso está acontecendo comigo, eu tenho que simplesmente olhar qual é a solução, o que eu posso aprender com isso. E é exatamente isso. E assim, quando a gente está conversando, né, no nosso autoconhecimento ali, a gente faz uma troca, quando a gente percebe que está no vitimismo, nós já cancela e já muda a frase ali e opa, então o que eu preciso melhorar? E já vem o gatilho. Por quê? Porque nós já estamos num processo de autoconhecimento e não quer ficar nessa questão do vitimismo. Então a gente vai subindo degrauzinho, né? Porque a nossa evolução é degrauzinho por degrauzinho. Então a gente não tem como desmistificar todas as crenças limitantes que veio lá na nossa infância de uma vez por toda. Eu comecei a terapia hoje, amanhã eu já quero estar 100%. Não, são anos, tempo que você vai evoluir. Tem anos de terapia e mesmo assim ainda vem alguns gatilhos de negatividade, de crenças limitantes, né? Eu acho interessante a pessoa fazer assim uma reflexão, porque existem anos e anos atrás de nós
de pessoas que sofreram muito, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos ancestrais. Então pensa quantos e quantos anos não existem guardados aqui no nosso inconsciente, na nossa memória celular de dor. Essa dor que eles passaram, tudo que eles viveram, os nossos familiares, está agora dentro de nós e ela vai sendo acionada cada vez que a vida traz um problema. Então a vida te trouxe um problema, provavelmente ela está te acionando uma dor que veio para você resolver e que está lá no seu sistema familiar e que às vezes você nem sabe disso. Mas muitos dos seus ancestrais passaram por isso. E às vezes quando está tudo bem, a nossa mente inconsciente, o nosso inconsciente coletivo traz pensamentos ruminantes, pensamentos negativos que nós não precisamos ter. Inclusive para acabar com o nosso relacionamento, né? Às vezes está tudo bem, de repente vem um pensamento na cabeça da pessoa assim, não, mas será que ele está me traindo? Ah, mas sei não, hein? Tá demorando demais, acontecendo isso. E aí você começa a ir para um lugar de drama que vem do seu sistema familiar, que vem de tudo que aconteceu lá atrás e que a gente não acaba com isso da noite pro dia. Ah, uma sessão de constelação vai resolver minha vida? Nunca. Ah, com uma sessão de constelação resolvo um problema? Não é bem assim que funciona. A sessão de constelação é o pontapé inicial. Ela tira o véu da sua mente e ela te mostra onde está a origem do problema, que muitas das vezes não começou com você, outras vezes começou com você, mas muitas das vezes não. Então as pessoas precisam entender que processo de autoconhecimento é o caminho para você crescer e você vai fazer ele para o resto da vida, né? Não no imediatismo, né? Porque tem a tendência de ser imediato. Eu quero resolver esse probleminha aqui como uma fórmula mágica, né? Já quero sair do consultório já curado. Não é assim, é gradativamente. E a construção do relacionamento também é gradativamente. Né? E uma outra coisa importante que eu lembrei aqui é sobre a questão do dar e do receber. A troca dentro do relacionamento deve ser justa. Quando um dos dois está dando mais do que o outro, essa pessoa vai adoecer. Ela vai se sentir cada vez mais cansada, esgotada, né? Acontece em casos, por exemplo, onde a mulher sai muito da postura de esposa e vai para a postura de mãe, começa a cuidar do marido. Claro, existem casos extremos, tipo, meu marido adoeceu, virei mãe dele, né? Isso vai deixar essa pessoa esgotada. A gente costuma falar que a pessoa adoece junto com o outro, né? Então, dentro do relacionamento, gente, a troca tem que estar justa. À medida que eu sinto que a troca não está justa, eu não consigo mais ficar nessa relação. Eu não consigo mais manter isso de uma forma saudável. Ou se eu continuo nesse relacionamento, às vezes eu até continuo nele para o resto da vida, mas eu vou continuar infeliz. Porque eu vou continuar sentindo que às vezes eu estou dando mais do que estou recebendo. Ou a pessoa, por exemplo, que está recebendo muito, ela faz algo para acabar com o relacionamento, como trair, por exemplo. Pode acontecer. Porque está tão injusto e ela não tem como dar nada de volta para essa pessoa, porque ela acha que ela não é capaz, ou por uma série de autossabotagens que ela pode ter na vida dela. E aí, esse relacionamento acaba. Então nós temos que prestar muita atenção. Então nunca dê mais do que é esperado. Evite ficar achando que o seu marido ou a pessoa que está com você precisa de você o tempo todo, né? Tem gente que põe comida no prato para o outro. Gente, isso é coisa de mãe, não é coisa de esposa. Esposa vai ficar pondo comida no prato para o outro. Não é? A gente tem que tentar entender que a pessoa que está do nosso lado é uma pessoa empoderada. É uma pessoa independente e que você também é essa pessoa independente. Então, sempre que eu tenho um relacionamento onde a troca é legal, as coisas fluem. É igual você deu o exemplo lá na sua casa, de cada um faz uma coisa, né? E é o que acontece lá em casa também. Nós não temos o mesmo papel. Não, o Levi faz uma parte, eu faço outra. O Levi põe a Lia para dormir, ele deita com ela, mas eu que faço o leitinho dela. Então sempre tem ali uma troca que para nós dois é uma troca que está justa. Eu acho isso muito importante. Então uma pergunta que as pessoas devem se fazer é essa: será que a troca no meu relacionamento hoje está equilibrada? Será que eu estou dando mais ou menos do que o outro? E como nós podemos fazer mudanças que vão chegar nessa equidade? Tudo tem
solução. As pessoas precisam entender que às vezes elas estão num relacionamento falido, elas acham que não tem solução, mas com muito autoconhecimento e ela internamente ter mudanças de sentimentos que ela tem com relação a ela mesma, com relação a esse relacionamento, muitas das vezes a gente consegue salvar esse relacionamento. E às vezes as pessoas separam, né? E às vezes também nem precisa chegar a esse fim ali, né? Quase fim. Pequenas atitudes que você começa a perceber que está te levando para o seu relacionamento fracassar, você aprender a mudar. Poxa, vamos conversar, vamos dialogar. E assim, acontece muito, né, Dai? A falta de troca na relação quando o filho chega. Porque aí acaba que a mulher se dedica tanto para o filho que esquece que tem um esposo. Esquece que tem que ter aquele momento da relação, né, dos dois saírem, passear. Lá em casa acontece muito da gente ter o nosso momento, deixar o Arthur em casa e sair o momento do casal. E isso alimenta a relação do casal e não deixa com que leva à traição. Porque muitas vezes o homem vai em busca, né, de algo lá fora para sanar aquilo que está faltando lá dentro. Ou até mesmo porque ele viu nos pais ali traição. Então entendeu que é normal trair. Então às vezes vem também de berço, né, lá de trás, que vem da ancestralidade. Sim. E outra coisa que você falou aí que é muito importante são os casos que às vezes acontecem as traições, né? As pessoas precisam entender o que elas estão sentindo de verdade que levam elas a trair. Que é uma das coisas que mais acaba com o relacionamento, né? Sim. E tem homens que ainda falam assim, eu traí, mas eu amo a minha mulher. E a mulher também fala a mesma coisa. Então, se ama, por que ir buscar lá fora, sendo que pode sentar, conversar e falar, tá desajustado aqui, o que a gente pode fazer para não perder esse contato, não perder essa afinidade, essa confiança? Porque muitas vezes acaba indo buscar lá fora a traição por falta de confiança. Há uma tendência, quando a gente tem muitos anos de relacionamento, a diminuir o sexo. Algumas pessoas chegam a nem ter mais o sexo, né? Perde aquela vontade, aquele desejo, exatamente por causa das definições negativas que eu criei do outro e por o nosso papel estar no lugar errado. Às vezes aquilo virou uma irmandade, virou pai e mãe, pai e filho, e aí aquilo não tá legal. A gente precisa entender se o nosso papel está desajustado. Se eu me sinto mais mãe do meu marido, eu vou perder o desejo por ele. Ou vice-versa, se ele também se sente pai, né, do relacionamento, ele também pode perder o desejo por mim. E aí as pessoas tendem cada vez mais a buscar lá fora aquilo que não está tendo dentro do relacionamento. Só que, principalmente as mulheres, é interessante a gente ter uma reflexão a respeito do sexo, porque as mulheres, elas têm uma ideia de que a gente quer o sexo quando a gente está bem, quando tá tudo legal, quando ele me tratou bem desde o começo do dia até o final do dia, quando aquela semana as coisas estão fluindo, né? E o homem, ele já tem o sexo para descarregar. Se ele tá estressado e ele faz o sexo para ele é maravilhoso, no final do dia, qualquer hora, às vezes ele tá disposto. É bem diferente uma coisa da outra, né? E aí as mulheres vão cada vez mais deixando de querer ter o homem do lado delas, de querer ter o sexo, porque elas vão se afastando desse homem à medida que o papel dela vai mudando. Aí ela vira mãe. Aí quando eu viro mãe, eu já não tenho mais aquela disposição, realmente, energia baixa, gente, hormônio, tudo, né, é físico. Porém, não pode deixar acabar. É onde a gente precisa ter uma conversa saudável. Se um dos dois não tá bem sexualmente, a gente precisa conversar sobre isso. O que eu posso fazer para melhorar? O que você gostaria? Vamos conversar sobre isso. É algo que normalmente não é conversado. As pessoas têm um tabu com relação ao sexo, né? E um casamento feliz é um casamento que tem partilha, né? Tem que ter coisas novas, tem que ter aventuras, tem que ter novidade na relação, de objetivos de vida, de um monte de coisas que vão trazer um novo despertar de desejo para você.
E se você perdeu o desejo pela pessoa que está do seu lado, uma coisa que eu te indico a fazer é sempre começar a focar naquilo que você admira no outro. Mas eu admiro o outro em quê? Em que o outro é bom? Em que o outro me serve? Né? Quais as partes boas desse relacionamento? O que o outro me proporciona? Porque o sexo, a gente tem vontade de ter sexo com uma pessoa que a gente confia, que a gente admira, que a gente quer estar do lado. Não é igual você ter sexo com qualquer um lá fora, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Eu atendo no consultório homens que falam, Daiane, a gente faz esse sexo aí lá fora, mas não é a mesma coisa de você fazer com uma pessoa que você ama. Então, se você está partilhando com o seu marido, com a sua esposa, sobre o problema sexual, isso vai ajudar muito todo mundo, de uma forma geral. E uma coisa que você falou aí, que é bom a gente ressaltar, quando a mulher se torna mãe. E aí a mulher tem a crença limitante de que filho é da mãe. Não, filho é da mãe e do pai. Cada um tem que exercer o seu 50%. Porque enquanto a mãe tem um papel maior ali, mas é na cabecinha dela. Então tem que ter os 50% de cada um. Enquanto ela se liberta para dar esse 50% para o pai, ela consegue se descansar e ter depois momentos na relação. Ter momentos agradáveis junto com o esposo, porque ela não se sente tão sobrecarregada. É uma coisa que eu sempre faço com o Levi, é ter pelo menos 1 ou 2 vezes por semana um momento só nosso do casal. E que fique bem claro, Daiane, é o momento do casal para ter sexo com hora marcada? Não, é momento do casal. Tem dias que a gente vai conversar, tem dias que a gente vai dormir, tem dias que nós vamos fazer um jantarzinho a 2, vamos tomar um vinho nós dois e vamos ficar ali, né, tendo o nosso momento de conexão. É um momento para você se reconectar. O sexo é uma consequência disso. E aí, naturalmente, o sexo vem. Mas não precisa necessariamente ser só nesses momentos, porque as pessoas reclamam muito para mim no consultório, nesse negócio de sexo com hora marcada, tem que ser tal dia, que sai de casa porque tem criança, tem isso, tem aquilo, não sei o quê. É terrível, né? Sim. Então a gente tem que criar estratégias para o nosso relacionamento ter coisas novas e nunca perder aquela conexão que a gente tem desde o começo do relacionamento. É claro que a paixão que você tinha, aquilo não vai existir. As pessoas precisam criar consciência, a pessoa não é mais do jeito que ela era, nunca vai ser. Eu não sou mais a mesma que eu era ontem, gente. Nós estamos aqui num processo de evolução, aprendendo para sermos cada vez mais diferentes. Então, as pessoas mudam o tempo todo. Você falar para o outro que você não é mais o mesmo, e daí? Não é mesmo. Tá tudo certo. Mas essa pessoa que você ama, ela continua sendo aquela pessoa que você conheceu, que você admirou um dia, né? Teve uma qualidade ali que te fez você apaixonar, te fez você querer estar ao lado daquela pessoa. Tem uma coisa que é muito difícil da gente lidar e absorver pra gente, a autorresponsabilidade. Porque muitas vezes a gente tende a jogar para o outro a culpa daquilo que não está dando certo e esquece de olhar nossas falhas. Então, começar a se olhar mais e se amar mais, buscar o seu autoconhecimento para você buscar se posicionar. Uma postura diferente. Uma postura diferente, adultecer, né? Para você adultecer. Porque enquanto você está ali no vitimismo e colocando a culpa no outro, você está na sua criança. E uma coisa que as pessoas no meu consultório sempre relatam também, elas chegam lá assim, Daiane, eu tô aqui, mas quem tinha que fazer terapia era meu marido. Tudo bem, seu marido tinha que fazer terapia, sua tia, sua mãe, seu filho, todos tinham que fazer terapia. Terapia tinha que ser algo que a gente tem na escola, desde criança, porque faria com que o mundo tivesse muito mais pessoas curadas e menos problemas. Porém, você não vai ficar esperando o outro tomar atitude, tome você. Não sei nem quantos casos eu já atendi no consultório de pessoas que começaram o trabalho terapêutico, que elas foram indo, foram melhorando, foram mudando, e de repente, na hora que elas viram um da família estava fazendo, aí o outro estava fazendo, de repente, às vezes o marido resolveu fazer.
resolveu mudar, viu que aquilo deu resultado, viu que aquilo mudou tanto aquela pessoa e ele falou, não, agora eu preciso. Então comece com você a mudança que você espera no outro. Comece a você fazer tudo o que você gostaria que o outro fizesse, porque nós não fazemos, a gente fica sentado reclamando e dando birra igual criança de problemas e situações que nós não estamos resolvendo. Eu preciso fazer a minha parte, né? Aí eu me endureci por dentro, fiquei magoada, fiquei chateada com o passar dos anos, me tornei cada vez mais uma pessoa amarga. Como que é a pessoa que você é hoje? Será que você tem sido amarga com a pessoa que está do seu lado? Será que todos os dias você chega em casa, a pessoa chega em casa e você só reclama? Pensa, todos os dias você está com alguém que só vive reclamando, que não vê as coisas boas da vida, que não tem boas risadas, que não tem coisas boas para partilhar, que não tem objetivos em comum. Então, acho que as pessoas precisam, com esse momento nosso aqui hoje de podcast, né, refletir sobre qual que é o papel delas na relação e o quanto isso é importante para você mudar o seu relacionamento. Mudando a si mesmo, mudando o seu posicionamento, tudo muda, né? Muda. E também uma coisa que tem que tomar muito cuidado é a questão de todas as vezes que tem uma briga, buscar coisas lá do passado, que aconteceu lá no início da relação e trazer tudo à tona. Não, o que ficou no passado ficou. Então vamos resolver o que está acontecendo agora. E não trazer coisas do passado, remoer as mágoas do passado, né? Aquele ressentimento. Então começar o auto-perdão também. Então se aconteceu aquela situação, eu resolvi, então eu vou pagar ela da minha memória. E continuar de uma forma diferente. Porque vai desgastando o relacionamento. Toda briga fala a mesma coisa. É uma coisa que nós não fazemos lá em casa, é exatamente voltar num assunto do passado. Acabou. Aconteceu aquilo, a gente sentou, resolveu, mesmo que nós não tivemos a mesma opinião. Porque resolver um problema não quer dizer que vocês têm que ter a mesma opinião. Ah, Daiane, porque o outro é teimoso, porque o outro quer as coisas só do jeito dele. Toda pessoa que fala isso está querendo as coisas do jeito dela também. Será que você é só o outro, né? Você está reclamando de uma coisa é porque você queria que o outro fizesse do seu jeito. Né? Então a gente tem que prestar atenção que o outro não precisa ter a mesma opinião que eu, ele não precisa pensar igual a mim, e nem por isso ele é uma pessoa ruim. Existem várias formas de ser no mundo e nós precisamos aprender a respeitar as diferenças. Então respeitar as diferenças faz toda a diferença na vida de um casal, com certeza. E tentar resolver o problema o mais rápido possível, porque existem pessoas que ficam semanas emburradas ali e dando birra igual criança, né? Sem conversar. A lei do silêncio não vai resolver. Você tem que sentar, conversar e se posicionar, porque quanto mais você fica ali emburrada, alimentando essa raiva dentro de você, quem está sofrendo é você. Você sabe que isso é uma coisa que acontecia no meu relacionamento, né? Quando eu conheci o Levi, né, ele fazia isso. Às vezes ele não estava satisfeito com alguma coisa, ele emburrava comigo. E aí eu cheguei nele e falei, ó, vamos pensar o seguinte, nós queremos ficar juntos pro resto da vida? Sim, não queremos? Nós entramos nesse relacionamento para isso? Então não vale a pena ficar mais do que 5 minutos com raiva um do outro. Nós temos que entender que nem eu nem você queremos o mal do outro. Olha como é que as pessoas agem, né? As pessoas agem como se o outro quisesse o mal delas. Então eu conversei isso com ele e falei, não, a gente tem que resolver. Inclusive a gente nunca deve dormir brigado. Em casa não tem esse negócio de dormir brigado, cada um pro seu canto. A gente resolve as coisas, passou 2 minutos, tá tudo certo comigo, tá tudo certo com ele. A gente conversa normalmente, a gente não dá ênfase pro drama, ênfase pro problema. Porque o problema é muito menor do que o amor que a gente tem um pelo outro. Então eu fui colocando isso para ele, né, em algumas conversas e a gente conseguiu muito rápido transcender isso e ele não ter mais esse hábito de empurrar e ficar tempos sem conversar. Eu acho isso muito egóico, né? É você querer controlar a situação através de um castigo, como se eu fosse o pai querendo castigar aquela pessoa, porque ela fez isso comigo e eu fiquei magoado. Não resolve o problema, é o nosso eu criança que emburra. Sim. É preciso nessa hora ter uma postura adulta. À medida que eu tenho postura adulta, eu converso sobre o problema e entendo que o outro adulto tem todo o direito de pensar diferente de mim.
E nem sempre se resolve o problema no momento da raiva. Enquanto o outro tá ali alterado, e aí você vai falando, vai acusando, não resolve. Então é melhor às vezes se calar e depois chegar e pontuar. Ó, aconteceu isso, isso e isso, eu não gostei, vamos resolver o problema. Ao invés de emburrar e ficar semanas sem se falar. Perfeito. Aí passou a raiva. Vamos encerrar então o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de tudo até o final. Pegue essas dicas, comece a colocar em prática e você vai ver seu relacionamento mudar. Gratidão por ficar conosco até agora. E não se esqueça de deixar aí embaixo o que você quer para os próximos temas para o nosso podcast.